O pai tem um controle absoluto sobre as redes tudo sociais, que ele no Instagram, olha de e tudo. faz. Então ele precisa da autorização do pai, né? É uma jogada de mercado, né? Porque o Instagram era proibido até 14 anos de idade. Então agora eles estão querendo empurrar para 13 e aí justifica criar um módulo de controle para poder trazer as crianças de 13. Exatamente. Porque as crianças de 8 estavam entrando, né? Dizendo que tinham 14, né? Isso, Tem esse problema. Tem mais coisa, né? Você pode restringir jogo, né? Você pode pedir, por exemplo, que o adolescente peça permissão. Tudo isso você tem hoje, esses controles, dentro dos próprios celulares. Você não precisa comprar nenhum software adicional para fazer esse tipo de controle, né? O que mais? Listas de sites confiáveis. Agora, o que acontece com esse tipo de controle? Por que eu digo que funciona muito bem até 7, 8 anos de idade? Porque você vai disponibilizar para a criança somente aquilo que ela vai usar e vai bloquear todo o resto. Agora, as plataformas digitais, elas têm alguma obrigação legal de fazer esse controle? Não. De dirimir isso? Não existe obrigação legal Não alguma. tem obrigação. As plataformas, inclusive, isso é uma discussão que vem lá das fake news, etc. É uma discussão que, quando a gente fala de regulação de plataforma, esse tema do adolescente, ele entra no bojo. Ele entra no bojo. Agora, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que pode ser utilizado para poder ter contentas ali com a plataforma, com o conteúdo que eventualmente é exposto por algum canal e etc, né? Mas aí já é um caso de tribunal e de justiça, né? Aí até onde é responsabilidade dos pais, até onde é responsabilidade da plataforma? Vou usar o exemplo da história daquela jovem que inalou ali o desodorante, né? E veio a óbito. Então, assim, até onde é responsabilidade dos pais ou dos responsáveis e até onde vem a responsabilidade da plataforma de disponibilizar aquele tipo de conteúdo no qual a jovem teve acesso e... Legalmente hoje não existe como você cobrar a plataforma de nada, de absolutamente nada. Então, né? os pais são responsabilizados. Os pais são responsabilizados. Agora, já aconteceu um caso interessante, acho que foi semana passada, de um bullying num grupo de estudantes, aonde o juiz, eu acho que tinha 28 ou 29 pessoas no grupo, aí fizeram bullying com uma pessoa, e esse caso foi para a justiça, e o juiz transformou todos os pais em réus. Mesmo dos filhos desses pais que não cometeram bullying. Por quê? Porque eles observaram o bullying e deixaram ele acontecer. Isso é um exemplo. Isso é um bom exemplo de cidadania. Isso é um bom exemplo. Então esse contexto, gente, vai mudar muito de acordo com o que aconteceu e de acordo com a forma com que o juiz entenda que o problema ocorreu, entendeu? Mas isso está sendo rápido? Eu estou dizendo em termos das plataformas. Não. Isso talvez... eu faço parte de uma associação de empresas, não é, sem fins lucrativos, etc. E sou o relator do grupo de fake news, que acaba embarcando um pouco nessa discussão. Né? E o grande problema que a gente tem não é legal do ponto de vista assim, temos uma lei ruim. Não, a nossa lei é muito boa. O problema é a velocidade com que o dano ocorre. Pois é. E a velocidade com que a gente não consegue bloquear. Então, é comum, se você for para outros casos, como por exemplo, como falsificação, aqui em Brasília está ocorrendo muita falsificação de pousadas. Sim. Né? Muito. Acho que todo mundo aqui já teve algum problema, ou sabe de alguém que tem um problema. Sim. Você não consegue tirar o site dos falsários do ar. Por quê? Porque o site do falsário não tem, ele não infringe nenhuma regra da plataforma. Que coisa! Né? Então ele tem as fotos, não infringem nenhuma regra, ele desabilita os comentários para não ter palavrão nos comentários, não tem palavreado errado, não tem nada, ele não está fazendo nada de errado, então por que a plataforma vai tirar do ar? E tem até casos de pessoas que fazem um perfil semelhante ao seu, com suas fotos, e você não consegue derrubar porque não passa. Ou roubam os seus dados, enfim. E outra coisa que eu vi, a gente está saindo um pouquinho do assunto. Então. Nas madrugadas, eles criam alguns perfis de comércio falso, vendem naquele momento coisas que eles não vão entregar. Está acontecendo muito isso. Não, e eles fazem... Não está muito fora o perfil, a conversa, não, porque quando a gente fala de crime... Porque, nota, o bullying ali, às vezes, acontece não com uma intenção, né? A coisa meio estrutural, ela não existe, é óbvio que é crime, mas você não percebe, assim, no primeiro momento no adolescente, às vezes é uma falta de orientação em casa e etc. Não deixa de ser crime, né? Claro. A pena só muda, né?
Mas quando a gente fala de crime contra a criança, esses mecanismos tecnológicos são os mesmos utilizados. Que coisa. Não é? Então, quando você tenta induzir uma criança, por exemplo, quando a gente fala de os sumidouros, né, o sequestro, induzir uma criança a fazer alguma coisa, as ferramentas tecnológicas são as mesmas. Claro. Né? E aí existe um outro grupo de softwares, né? Então, nesse grupo que eu falei, você tem ferramentas dentro do iPhone, dentro do próprio Android, da Samsung, que fazem um controle legal. O Google tem um negócio muito legal, que é o Family Link também, que replica esses controles, mas você consegue fazer uma gestão remota. Né? Então, você consegue habilitar o aplicativo, desabilitar o aplicativo, habilitar o tempo de forma remota. Né? E gerenciar esse tempo. Nossa, os pais precisam saber como fazer isso, porque eu acho que tem muita gente por aí que não entende que vamos falar dos analfabetos digitais, porque isso é muito comum, muito comum. Se você pegar o pessoal da periferia que trabalha arduamente e tudo, eles não sabem como lidar com essas ferramentas. Uma cartilha poderia ser feita, mais políticas públicas para isso, mais campanhas para isso. A gente precisa trazer essa informação para dentro da escola. Sim. Né? Eu já fiz um trabalho, tentamos fazer um trabalho junto ao MEC, junto à Secretaria de Educação, e o que a gente percebeu na associação? Né? Que é muito lento o processo de você olhar para um currículo e falar assim, agora vamos mudar esse currículo. E a gente está numa pegada de 1960. Sim. Né? E mesmo te falo, a gente fala das pessoas da periferia, mas eu colocaria todo mundo, porque assim, mesmo nas escolas particulares, vamos falar, o nosso movimento que a gente fez para tirar o celular da escola foi um movimento dos pais, né? Não foram os pedagogos que fizeram, e foi um ano antes da lei. Quer dizer, estamos falando de coisa de 2 anos atrás, né? Que levou um ano para acontecer. Levou um ano para acontecer, não é? Eu achei que não ia pegar, porque adolescente é transgressor e que eles iam burlar de alguma maneira. Eu cheguei a falar nós vamos chegar nessa parte, né? Aí o que acontece? Existe um outro conjunto de softwares que faz o seguinte, que ele começa a investigar o conteúdo que o adolescente está acessando. E aí a gente entra num outro desenho de monitoramento. Né? Então existe um software, por exemplo, que ele só trata de Instagram, só de mídia social. E ele fica verificando se tem palavras relativas a bullying, de problemas que você poderia estar sendo atacado. Ele fica monitorando ali a foto e etc. E ele alerta o pai, olha, está tendo uma conversa estranha em tal local. Né? Existe um certo grau de eficiência, por exemplo, nesse tipo de software, mas eu tenho dúvida se no caso da criança que sofreu a questão da inalação, e ele poderia ter dado algum alerta. Porque é uma coisa muito específica, né? Ela não é muito genérica. Sim. Existe um outro conjunto de softwares, que é mais profundo ainda, que são aqueles softwares que nasceram como softwares de espionagem e viraram software parental, onde você vê tudo no celular. Você vê tudo que foi postado, você vê tudo que foi escrito, você pode bater fotografia, você pode gravar áudio, você pode gravar vídeo, você pode fazer cerca eletrônica, né, que é um recurso interessante até, cerca eletrônica, né, em caso de sequestro e etc. Mas assim, é uma invasão de privacidade absurda em cima do filho. Mas a gente está falando de menor de idade. Exato. E aí você tem, cada família tem um nível de como vai querer influenciar dentro desse processo. Claro. Né? Os pais são responsáveis, por lei, até os 14 anos de idade, praticamente por tudo, né? Sim. Depois dos 14, eu acho que aí não sou especialista, mas uma outra coisinha você escapa. Então vamos lá, até os 18 anos de idade, tudo que seu filho fizer, você é responsável. Você é responsável. Né? Como o caso do WhatsApp que eu comentei, né? Do bullying, né? Isso aí. Bom, estamos aqui batendo um papo com o Rodrigo Fragola, ele que é especialista em crimes cibernéticos. Bom, ficaremos aqui o resto da tarde, entraríamos à noite. Eu quero as redes sociais dele, eu quero tudo. Falando sobre esse assunto, porque de fato é um assunto que, né, atrai todos nós, mas infelizmente o tempo não permite. E prepare seu Instagram, porque nossos ouvintes vão começar a bombardear. Tem muita gente interessada nisso. Por gentileza. Você pode. Na realidade, o meu nome é peculiar, né? Rodrigo Fragola, né? Fragola, da forma como fala, como escreve. O meu Instagram é @RodrigoFragola, meu TikTok é @Rodrigo.fragola.
Meu YouTube é Rodrigo Fragola, então é só você pesquisar Rodrigo Fragola que você vai achar em várias mídias aí. Maravilha. Olha, Rodrigo, agradeço a sua participação e você é dessas pessoas que eu chamo de cidadãs verdadeiras, né? Porque Obrigado. faz um trabalho que pode ajudar muito a comunidade, principalmente crianças e adolescentes. Sim. Te agradeço por ter vindo aqui. Obrigado pelo convite, gente. Até logo.